Bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é 8h08 da manhã. Hoje é 4 de setembro de 2025. Hoje é quinta-feira. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a live, né? Cantando somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por iniciar esse dia, por essa manhã. Te agradeço, Senhor, por estar em torno da Tua palavra. Quero ler a Tua mensagem essa manhã. Peço que o Senhor entre em cena. Traga a mensagem, traz a mensagem para nós, Senhor. Nos revela o que está escrito. Só o Espírito Santo sabe nos revelar o que foi escrito nessa mensagem, Senhor. Te agradeço, Deus, de já tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo meu lar, pela minha esposa, pelo meu dia a dia, pelo ar que eu respiro, por tudo, pela minha saúde, pelo ministério. Também, Senhor, peço, Senhor, que o Senhor possa ajudar as pessoas a captar o que vai ser dito aqui agora. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar a mensagem que eu estou aqui, né? Eu estou nessa mensagem aqui, ó. Primeiras experiências espirituais. Aqui, ó. Então eu estou na página 36. Vamos dar continuidade aqui. Respondi, sim, Senhor. Eu sei disso, mas graças a Deus estou pronto. Ele declarou, mas enquanto houver uma civilização cristã, e relatou, eu critiquei sua reunião. Eu mesmo disse que era psicologia, mas, afirmou Rev Brana, o olho mecânico dessa câmara não capta psicologia. Disse, a luz atingiu o negativo e revelou, estou pronto para assinar meu nome em um documento. Confirmou, isso estava ali e é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história do mundo. Quer dizer que ele é o único sobrenatural que foi fotografado. Ao mundo. Esse é o profeta dessa mensagem que eu estou lendo para vocês. O nome dele é William Marlon Branco. As pessoas começaram a chorar e a gritar, ali está lá. Obtivemos permissão para colocá-la no livro lá atrás. E aí estamos nós hoje, com ela, a coluna de fogo, na fotografia. No dia seguinte, o irmão Boswell veio me mostrar uma foto de um esqueleto. Ele relatou, irmão Brana, Florence Nightingale está ligando. Tataraneta lhe relatou. Vem cá, sobe aqui. Você tem hora que você não quer participar, depois você quer. Vai, sobe. Vem, Branco.
Deixa eu ver. Vem cá então. Vem cá. Deixa eu pegar você. A branca é assim, gente. Ela tem hora que ela sai, mas tem hora que ela quer participar. Você vai participar? Vem cá, não pode. Aí, vem, ó. A tataraneto. Não, peraí. Tataraneta. Algo assim. Da falecida Florença Nightingale. Como todas essas coisas acontecendo, eu não posso, estou prestes a encerrar em um momento. Eu disse, quero que você pegue a última parte disso. Agora, para que você saiba, e você vai me ouvir falar algo daquilo há pouco, quero que vocês anotem. Eu afirmei, irmão Boswell, eu não posso ir do jeito que as coisas estão agora. Não posso ir. Eu concluí, vamos orar. Nós nos ajoelhamos no piso, ele e eu, minha filhinha e minha esposa, nos ajoelhamos no piso e oramos. E eu clamei, Deus, se tu curasses esta senhora Nightingale, então isso será um sinal para eu ir para a África, porque eu sempre quis ir lá, até aquele povo, e levar isso para eles. E eu orei, se tu a curasses, eu me esqueci disso. Semanas se passaram, 6 ou 8 semanas, a mulher tinha que ser segurada. Vocês viram a foto dela na revista? A Voz da Cura? Nós a temos aqui. Lá está ela, no livro também. Apenas a esqueleto em pé. Bem, ela não conseguia comer, pois tinha um câncer no tueteno, assim no tueteno, e um grande tumor maligno que obstruía a passagem. Nada podia descer. Eles lhe deram glicose até que suas veias entrataram em colapso. E isso foi tudo. E ela deitava naquela condição, morrendo, orando para que eu fosse. E eu clamei, Senhor, se tu a curares. Semanas e semanas depois, desembarquei em Los Angeles, na Inglaterra. Eu estava descendo para ver se o rei George estaria lá. Então eu os ouvi me chamando. E o irmão Baster foi até lá. Ele viu quem era. Florença Nightingale ficou sabendo de alguma forma, não sei como, que eu estava indo para Londres. E ela chegou lá um pouquinho antes de mim. E quando ela chegou ali, eles queriam que eu fosse até lá ver. E não se conseguia nem. Ela não conseguia sair do achavam que ela não ia morrer. Pediu a um ministro que a levasse para casa. Depois que fui ao palácio de Buckingham, voltei ao palácio de Westminster e na manhã seguinte fui para Londres. Nunca me esqueci disso. Ouça com atenção.
De qualquer forma, vocês não poderiam voltar para casa se fosse dispensado. Está chovendo torrencialmente, então ouçam só um momento. Talvez esfrie para o culto de hoje à noite, graças a Deus por isso. Agora, vejam, eu entrei, a minha esposa, eu entrei nunca vou me esquecer dessa experiência, nossa. Eles vieram e me pegaram no Piccadilly Hall e fomos até a casa desse ministro. E quando cheguei ali, se alguma vez eu vi uma cena triste e doentia, foi ali. Se alguma vez eu vi uma cena triste, doentia, foi ali. Ela não conseguia mexer as mãos, estava deitada ali, estava tentando mexer os lábios. Sua enfermeira se inclinou, duas delas, e ela disse: fale ao irmão Brana para pedir a Deus para deixar morrer. Como eu poderia pedir a Deus para deixá-la morrer? E a enfermeira afirmou: não, mano. Salientou. Ela orou. Ela sempre creu que se conseguisse chegar onde o Senhor está, Deus a curaria. Quando eu penso nisso, eu estava ali, ela estava, o irmão Baste, o irmão Lindsay, o irmão Mori, aqueles ministros anglicanos, todos eles, e as enfermeiras, uma mulher moribunda. Ela estava tentando mover os lábios, algo mais, e algumas lágrimas rodeando pelo rosto. Só os ossos. A enfermeira se abaixou e afirmou: ela quer que eu levante a mão dela para o Senhor. E eles levantaram aquela mão esquelética e a colocaram na minha, e estava tão dura quanto aquele osso. Meu Deus do céu, que estado da pessoa, de sensação. E ela disse algo. A enfermeira se abaixou. Ela quer que vocês sejam o corpo dela. Esse é uma audiência mista. Mas lembre-se de mim como um médico. Eles tiraram o lençol de cima dela. Como seu coração ficaria partido, como uma mulher está em seu seio, em seu seio aqui, toda afundada até as costelas. Eram apenas costelas ali. Apenas uma estrutura, como uma múmia, e seu corpo aqui embaixo, seus quadris, até mesmo não fino, até ao anel do quadril. A pele estava grudada entre eles, grudada ali. Não sei como esses conseguiram mover a pobre coitada. Como ela estava viva, eu não sei. A parte mais próxima dela estava bem aqui, na parte do estômago, e era mais um mais ou menos assim.
Eu nunca vi. Suas pernas eram mais ou menos desse tamanho. Eu perguntei. Ela consegue se mover? Responderam. Não, ela não está completamente incapacitada. Disse, ela quer que você... Comentaram. Ela quer morrer. Ela quer morrer. Deixa eu achar. Mas tentou te ver e continuaram eu. A enfermeira afirmou. Eu creio que ela morrerá agora mesmo, irmão Branco. E continuou, porque ela queria te ver antes de morrer. Oh, meu Deus. Eu olhei para a pobrezinha e pensei, oh, eu sou Jesus, convoquei. Vamos orar, irmãos. Todos se ajuntaram, ajoelhamos ao redor da cama e por ali. E estávamos orando. Havia uma pequena janela como esta. Agora, se eu pudesse me situar geograficamente, a janela ficava naquela direção. E havia muita neblina e escuridão na Inglaterra. Isso foi mais ou menos em abril. Era um dia meio nebuloso e a janela estava levantada. Era 2 andares e estava assim lá. Era a situação. Vocês sabem como é a Inglaterra. Vocês que acabaram de vir de lá. Então eu me ajoelhei dessa forma, posicionado para o Oriente. Seria a partir dali. E todos eles se ajoelharam. E eu ia dirigir a oração. E eu orei, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E quando eu disse isso, algo veio esvoaçando, vindo através dos arbustos, assim, e uma pequena rolinha pousou na janela. Ela começou a andar de um lado para o outro, para cima e para baixo, bem acima de mim, mais ou menos nessa distância, olhando para baixo e arrulhando. Grrr, 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 grrr. Um bichinho inquieto, andando para lá e para cá, no parapeito da janela, andando de um lado para o outro. E eu clamei, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o doador de todas as boas dádivas, eu te peço que tuas bênçãos possam repousar sobre essa pobre mortal moribunda. E Deus Todo-Poderoso, que me separou da minha mãe e me alimentou todos os dias de minha vida, sabe que em meu coração não posso pedir por sua morte, quanto ela tem orado tanto por sua vida. Ó Deus, tu dissestes a oração fervorosa e fizeste eficaz de um justo. E eu sei que um homem justo não é justo em si mesmo, mas confiando na graça de Jesus Cristo, peço que tu sejas misericordioso com ela. E concluir, Deus, nada mais posso fazer senão entregar a ti. Agora, ó meu Deus, ó meu Pai, ouça-me, em nome de teu Filho Jesus, e encerrei. Amém. Quando eu disse amém, a pequena rolinha simplesmente andou quieta para cá e para lá. Lá,
ali e voltou para longe. E quando ela voou, aqueles ministros tinham parado de chorar e estavam observando a pomba. Então, quando me levantei, eles disseram: você notou aquela pomba? E eu comecei a dizer: eu, quando o fiz, algo me tomou. Eu disse: assim diz o Senhor, essa mulher viverá e não morrerá. Aleluia! Eu não poderia saber e não sabia mais do que sei algo agora mesmo o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas ela falou e desde aquela hora até hoje ela desfruta de perfeita saúde. Amém? Peça, libras, quilos, tão mortal quanto qualquer pessoa poderia estar. Aí está. Passemos por a África rapidamente. Eu parei. Esse era o único lugar que eu sabia que estava indo para Durban, que era de onde ela era. Prometi a Deus que iria quando fui a Durban. O irmão Bosworth e eu estávamos conversando no caminho para lá, mas a verdade, eu cheguei e estava tendo uma reunião maravilhosa. E Deus havia feito tantas obras, maravilhas, que digo a vocês, era o suficiente para alarmar quem quer que fosse. Até mesmo 2 ministros de reforma holandesa, irmão Jackson, estão familiarizados com o que eu vou dizer. 2 ministros da reforma holandesa estavam discutindo. Eu tenho a missa e eles a enviaram para mim, irmão. Ela ainda não chegou, e nem as peles de zebra ou qualquer coisa chegou, mas eles enviaram essa camisa. Esse holandês reformado foi até lá e contou ao outro, disse: esse é o dia de nossa visitação, e você deveria ouvir. O outro holandês reformado opôs: ele não passa de um espiritualista. O outro perguntou: você já viu o espiritualista curar os doentes? Não. Ele afirmou: vou sair e orar por sua alma. Um disse ao outro. Esse voltou para o quintal, ajoelhou-se, colocou-se debaixo de um pessegueiro e começou a orar. Deus, tenha misericórdia da alma de meu amigo. E quando o fez, contou que desceu diante dele o anjo do Senhor em um redemoinho, e ali ele se moveu para trás, e o anjo veio e colocou a mão em seu ombro. E ele disse para voltar ao seu amigo, e quando ele voltou, contou o que havia acontecido. E no dia seguinte veio à tona. Esse ministro se virou e olhou, e ali na camisa do homem estava a marca queimada da mão do anjo, colocada em sua camisa. Aleluia! Manchetes eram vistas no maior jornal da África do Sul, não é? Irmão, ali o irmão, a irmã, o conheciam, ali de pé, ali está, logo será enviado para mim, para ser
traduzido para o inglês. Ali os olhos dos ministros assim, e eles me levaram até lá, pegaram minha mão esquerda e a colocaram sobre a mão esquerda, cobrindo-a perfeitamente bem. O homem estava de pé ali, o homem e a camisa, e o ministro olhando para ele e me segurando depois, não um segundo, eu diria 3 minutos depois, lá ele disse, algo o tocou como fogo em suas costas, e lá estava o anjo de Deus, o qual ele disse que estava em um redemoinho, exatamente como tem sido exposto, testemunhando. Ele estava dizendo ao homem a verdade, sinais e maravilhas de tudo. Por fim, ele me disse, você está indo até a cidade do cabo e por ali e fazendo um itinerário. Respondi, por mim, tudo bem, irmão, baste. Vamos desfrutando de um maravilhoso tempo aqui. Milhares e milhares e milhares estão vindo. Eu indaguei, por que não ficar aqui? Me perguntei, onde fica Durban? Eu achava que Durban ficava na Rodésia. Minha esposa estava me escrevendo Durban, Rodésia do Sul. E isso é como escrever Amonte, Canadá. Vem, é outro país. Então eu perguntei, onde devemos? Eu disse, o irmão Basti afirmou, bem, eles têm um itinerário definido para você ir até lá. Respondi, tudo bem para mim, não importa. Ouça atentamente agora. Vou encerrar em um instante. Então, naquela noite eu me lembro, quando fui orar, o anjo do Senhor se aproximou de mim e disse, não vá lá. Repetiu, não vá. E continuou, fique aqui em Joanesburgo por mais 2 semanas. Depois vá para a sua casa para descansar e caçar. Lugar que o homem já tinha arrumado. Então ele disse, vá para Durban e fique 1 mês. Respondi, sim, Senhor. Ele revelou, amanhã eles vão levá-lo a um médico, mas não o declare não, porque ele não vai ficar bem. E afirmou, não faça isso. E contou, amanhã seu administrador vai lhe mostrar uma passagem peculiar voando. E prosseguiu, e então você vai encontrar uma vendedora nativa de colaras na beira da estrada, assentada com uma esfolado no lado da cabeça. Foi assim que aconteceu no dia seguinte. Palavra por palavra. Eu disse, irmão, baste, não vou lá. Bem, o comitê nacional deles disse, você tem que ir. Respondi, não, eu não vou. Não. Afirmei, somente faço o que Deus me disse para fazer. E prossegui, eu não vou a não ser onde ele me disse para ir. E ele indagou, você acha que o Senhor fala com alguma outra pessoa além de você? Um dos homens do comitê questionou. Agora, então, meus irmãos, não estou descartando os pregadores. Vocês são homens piedosos. Vocês estão fazendo muito por essas reuniões e coisas assim. Há pregadores piedosos, mas se alguma vez quiser se meter
em problemas, é só se misturar com um grupo de pregadores. Isso mesmo. É por isso que mantenho distância deles. Correto? Agora, isso é correto. Eles disseram: o Senhor fala conosco, assim como fala com você. Respondi: Coré teve esse mesmo pensamento. Um dia, é isso, e eu disse: eu sei. Ele argumentou: bem, o Senhor nos disse para fazer esse itinerário. Respondi: talvez ele tenha dito, mas ele me disse para não o aceitar. Agora, você pode decidir por si mesmo, e eu não vou. E voltei para dentro, e ali os carros já tinham chegado. O irmão Bastos diz: irmão Brana, você vai ter que ter algum tipo de atitude. Eu respondi: bem, eu não vou. E ela falou: bem, eu iria pelo menos nesta. Então podia ver isso mais tarde. Disse: eles já estão aqui fora esperando. E eu afirmei: irmão Bastos, lembre-se, em nome do Senhor, eu falo, não é a vontade de Deus. Ele disse: bem, irmão Brana, está tudo bem. Agora eu enfatizei: eu não me importo com o que eles dizem. Lá, Deus me disse para não fazer isso e fui para lá. Comecei a falar com o senhor Showman, o presidente. Eu falei: ô senhor Showman, veja bem, Deus está me dizendo para não fazer isso. Você está deliberadamente assumindo o controle e fazendo coisas que não deveria fazer. Lembre-se. Ele afirmou: irmão Brana, eu sou apenas um dos membros do comitê. O comitê diz que temos que fazer isso. Prometemos ao irmão fulano de tal que o levaria lá. Prometemos ao irmão. Aí está assim. Não importa o que vocês prometeram ao irmão fulano, Deus me disse para não fazer. E salientei: eu não vou. Então ele continuou. Foi um pouco mais longe, mas 60 milhas fora da cidade, cerca de 96 km, indo para a pequena Garcatson. Esse é o nome do pequeno lugar, Gardsdorf. Descendo por ali, nós estávamos indo. Eu disse: pare, irmão Showman, pare, deixe que os demais nos alcance. Então todos se aproximaram e nos alcançaram. O irmão Showman foi ali atrás e frisou: você tem que ir falar com ele. Ele ainda está decidido que não vai fazê-lo. O irmão Bastos chegou ali e disse: irmão Brana, o irmão Bastos está me ouvindo agora. Disse: irmão Brana, creio que ele já tem. Se esse comitê formado, você deveria ir. Respondi: irmão Bastos, ouça-me agora. Isso demonstra, vou lhe mostrar a lição disso. Não importa se ele é meu administrador, ele é um bom homem, um bom religioso, muito fino, um homem cristão, cheio do Espírito Santo. Mas Deus é o Pai guia. E Deus estava tentando me fazer entender isso. Ele disse: irmão Brana, como ele já expôs, aqui está o que você está fazendo. Você está dizendo que vai caçar na fazenda de Jackson. Assim? Respondi: eu não mencionei caçar. E ele afirmou: aquele irmão acha que milhões de pessoas estão aqui sofrendo e você vai caçar.
Respondi: se eu nunca mais vir uma arma, eu nunca mais disparar outra arma. Isso não importa para mim. Deus assim o diz. Ele viu aquela pausa ali. Ele me manteve por muito tempo. Seria como cerca de 3 anos. Eu teria que descansar por 8 meses. Eu não poderia ficar muito tempo. Enfatizei. Deus assim o disse e eu devo obedecer. Então, eles discutiram e discutiram ali. Fui até lá e peguei um pouco daquela planta. Acho que era alfarroba selvagem. Não era? O que é isso? Parece uma alfarrota. Eu acho. Arranquei algumas galhos da árvore e voltei para lá, onde aqueles ministros estavam, e a joguei nos pés deles assim, e disse: assim diz o Senhor, se formos até lá, mesmo que seja até gardes fortes, vocês sofrerão as consequências. Vocês me trouxeram até aqui, eu não tenho dinheiro sequer para pagar a passagem de volta. Vocês me trouxeram até aqui. Eu não posso voltar, porque eu não podia voltar. Ele me disse para ir a Joanesburgo. Vocês me deixaram atado aqui. Eu adverti vocês, verão. Como Paulo disse um dia, que deveríamos ter me ouvido, vem. Eu disse, lá Deus estava abençoando. Lá até a associação médica me chamou na manhã seguinte, queria me levar para tomar o café da manhã. Disseram, irmão Brana, você fez mais pelas pessoas aqui na África do Sul do que metade dos missionários que vieram para cá em 500 anos. Associação médica, eles liberaram os hospitais e fizeram macas e tudo mais. Sim, Senhor, disseram, cremos na cura divina, da maneira como o Senhor a prega. Respondi, Senhor, não sou um fanático, sempre falo a verdade. Ele declarou, gostaria de sua maneira de fazer isso. Cremos que é o certo. E continuou, somos homens cristãos e cremos e lhe demos a mão direita de companheirismo. E assim foi. Vocês veem as fotos nos livros em que as ambulâncias, as enfermeiras estavam alinhadas por toda parte. Qualquer um que quisesse poderia ir à reunião. Muito bem. Depois segui em frente e começamos a descer. Quando chegamos a Kaxdorf, naquela noite, meu Deus, era um descrédito para o lugar. Havia pessoas enfileiradas nas colinas e tudo o mais, sem espaço suficiente para atendê-las na cidade, sem lugar para comer, sem lugar para ficar, e eu fiquei na casa de um ministro. E justamente na hora em que eles estavam prontos para me levar para a reunião, sabe o que aconteceu? Uma tempestade tropical atingiu aquela reunião. Estou lhes dizendo, e de cerca de 7h30 até cerca de 10h30, era um rugido constante, e clarões e relâmpagos. Vocês nunca viram numa tempestade por aqui. Deveria alguma vez ver uma tempestade na África? Que coisa, quase afogou todo mundo.
Voltamos para o prédio onde estávamos e eu fiquei na casa depois que eles se despediram e o irmão Bosworth foi até lá e reuniu algumas pessoas em um pequeno edifício qualquer. Ele estava olhando para que eles voltassem. Eu entreguei e perguntei: vocês acreditam em mim? Bem, foi só uma tempestade, isso pode acontecer. Eu disse: tudo bem, que continue assim. E na noite seguinte, eles quase morreram de frio. Uma nevasca passou por ali e eles voltaram e eu indaguei: agora vocês acreditam em mim? Amanhã à noite teremos um terremoto. Vem, eu disse, estamos fora da vontade do Senhor. E adverti: é melhor vocês. E eles começaram a discutir: bem, nós prometemos ao irmão fulano de tal. Agora que, para não desacreditar, F. Bosworth, sentado ali, é um dos meus melhores amigos e um irmão mais próximo de mim do que qualquer outro irmão. E esse ancião se tornou parte do meu coração, assim como eu, é como se fosse meu pai, mas é que Deus... Deixa eu só falar com vocês aqui o que aconteceu, para vocês entenderem. Esse William Marlon Branham, que é o profeta de Deus dessa era, Deus falou com ele. Como ele é o profeta dessa era, tudo que ele faz à vontade do Senhor. Deus está com ele. Mas como ele tinha os homens de negócio que pagavam passagem para ele, que pagava tudo para ele ir aos lugares, eles não estavam querendo levá-lo ele em outro lugar. Queria que ele fosse no lugar que eles queriam que ele fosse. Só que o Senhor já tinha falado com ele para ele não ir para lá. E a consequência vocês estão vendo aqui. Teve tempestade, teve nevasca, porque eles ainda não tinham decidido levar ele onde Deus queria que ele fosse. Porque como Deus vindicou que ele não deveria ir, ele falou: nós vamos ter problema. E aí estava tendo um problema. Então eu vou encerrar por aqui, ó, para a página 43. Eu já vou deixar na próxima para nós ler na próxima. Agora é 8h51. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra. O Senhor disse para nós, Senhor, que o Senhor estava com o nosso mensageiro dessa era, o nosso profeta, e o Senhor revelou para ele, Senhor, que ele não deveria ir àquele lugar, já estava com passagem comprada, tudo já estava encaminhado, os homens religiosos de negócio já queria que ele fosse para lá para orar por outras pessoas enfermas, mas o Senhor deu a ordem para ele não ir. Eles não acataram, Senhor, e tiveram consequências, problemas, porque não era da vontade do Senhor ir. Que maravilha é respeitar o que o Senhor diz, mesmo que todos queiram que você vá. Você fique com o Senhor. Graças a Deus, Senhor. O Senhor colocou ele na vida daquela moça moribunda, esquelética, que estava sem poder caminhar. Ele orou para ela e ela foi curada. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Basta nós crermos. Te agradeço, Deus, e já por tudo que o Senhor tem nos revelado. Obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou colocar um hino para nós. Deixa aqui, já está ligando. Deixa eu ver se ligou. Vocês já viram quem está aqui comigo? Vou mostrar para vocês quem está aqui comigo. Soltou rápido demais. Vou mostrar para vocês quem está aqui comigo. Olha aqui para vocês verem. Eles não sabem quem está aqui comigo, sabe? Olha aqui quem está aqui comigo. Olha aqui quem é essa aqui. Vocês conhecem essa aqui, ó? Vocês já conhecem, né? Olha ela aqui, ó. É a branca, gente. A branca tá aqui.
Vocês viram aí, né? Né, Branca? Agora eu vou mostrar no Instagram também. Eu mostro no TikTok, eu mostro no Instagram também. Eu já tomei meu café. Graças a Deus. Deixa eu mostrar a Branca aqui pra vocês. Deixa eu já colocar o computador no jeito aqui. Tem hora que não vai, ó. A minha esposa já não tá aqui. Quando eu tenho algum problema, eu grito é ela. É ela que me ajuda aí, a Branca aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Não é a Branquinha. Aqui. É a Branquinha, gente. Então vamos lá. Deixa eu colocar pra vocês o hino aqui, ó. Vou colocar o hino. Tá frio aí, gente? Esse frio não tá querendo ir embora, não, né, senhor? Através do seu sangue, forte sou, a salvação vem do Senhor. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou, a salvação vem do Senhor. Uai, que isso? Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida é pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Me achego a me achego a ti, rendido estou, necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou,
salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus.
pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live aí. No Instagram aí, quem chegou e quiser ver a live, ela daqui a pouco ela já cai para vocês ao vivo aí. Eu vou encerrar a live aí. Fica com Deus. Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus aí. Deixa eu encerrar aqui.